Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Quando você vê essa imagem, você assimila que é um homem ou uma mulher? Mesmo dando zoom, a maioria de homens na China assimilou Sister Hong como uma mulher. Todo mundo pede aqui no canal histórias que homens sejam enganados. Então, o nosso momento chegou. Eu assisti mais de 30, 20 vídeos lá no Twitter e eu vou descrever aqui para vocês com vídeos, fotos e detalhadamente como que mais de 1.700 homens foram enganados por um chinês que se vestia de mulher. O nome dele é Xiao, mas para os mais próximos e na plataforma online, Sister Hong. E os detalhes aqui vão além de uma historinha de dorama, tá? São bem pesados e bizarros. Eu vou detalhar desde o momento que esses homens, como que é o contato, tá, da Sister Hong com esses homens online e como que é desde o momento que eles pisam lá na casinha dela e vão embora. E acreditem ou não, eu não consegui dormir essa noite com tudo que eu assisti para fazer esse vídeo aqui. Primeiro vamos nos situar. A história aconteceu na China, em Nanquim, uma cidade super populosa e conhecida de lá. Um homem de meia idade, no início falavam que ele tinha lá seus 60 e tantos anos, que era um senhor mais velho, e agora já concluíram que na verdade ele tem entre seus 38 e 39 anos. Simplesmente com um look totalmente conservador, fez um perfil numa plataforma de relacionamentos, como se fosse o Tinder aqui do Brasil, só que lá é da China, e se apresentou como uma mulher. Em alguns momentos eles falam que alguns entraram em contato com uma mulher que se dizia ser divorciada, outros uma mulher casada, que estava à procura de uma troca um pouquinho Excêntrica e bizarra. que convidava eles para ter um lance na casa dele. Por se passar, ele usava maquiagem, e maquiagem dá bem pesada, vocês vão ver a diferenciação do tom de pele. Próteses, né, em todos os lugares aí para se mostrar mais uma mulher. Uma peruca e modulava a voz dele com um aplicativo e também nessa imagem online ele usava filtro. A história vai ficando cada vez mais cabreira e eu juro pra vocês que não foi fácil assistir o tipo de coisa que eu vi. Mas vamos lá, vamos do início. Primeiramente, eu vou mostrar essa figura aqui pra vocês e mostrar o tipo de dança que a Sister Hong, era assim que ele era chamado, tio vermelho, irmã vermelha, era esse o apelido que ele colocava lá, né? E eu tô falando ele aqui porque não é uma pessoa trans, tá? É um homem vestido de mulher. Então, as dancinhas que eu vou colocar aqui são dancinhas que ele mandava e que atraía outros homens até o momento desse vídeo que se identificam como hétero, homem que gosta de mulher. Vamos dar uma olhadinha nas danças? Aonde os homens assimilaram isso a uma mulher? Eu, sendo bem sincera, eu não consigo entender, mas vocês me contem aí nos comentários se vocês acham que em algum momento isso pode ser assimilado, né, como uma mulher, já que quando é uma mulher, a exigência ela vai lá no alto, né, principalmente para chineses, coreanos. E essa aí é a dança do acasalamento, tá, meu povo? Eu não sei muito mais o que dizer. Essa imagem já me mostra que é um homem, que é uma pessoa masculinizada. A não ser que tinha mais filtro do que tá aí, mesmo com filtro, com a coisa toda aí,
Alguém consegue ver uma mulher? Pois é, os chineses, e não só chineses, tá? Porque tinham estrangeiros também, 2 estrangeiros, identificavam a Sister Hong como uma mulher. Nós estamos falando de vários tipos de homens. Tínhamos lutadores e instrutores de academia, que era o tipo que ele mais gostava. Homens casados, solteiros, noivo para entrar no altar daqui uma semana, namorando. Tínhamos digital influencer, ator, universitários em penca, todos eles acreditando que estavam conversando com uma mulher madura, conservadora. Vocês podem prestar atenção pelo look dela, não tinha nada de roupa íntima ou chamativo. Então eles se atraíam por essa figura que era totalmente fechada e pura, mas que estava convidando eles lá para um tcheco-tcheco bem do bom. A maioria disse que se atraiu pelo desejo de se relacionar com esse tipo de mulher, divorciada, viúva ou casada, e também porque ela agia de um modo muito simples, muito humilde. Desculpem se eu ri no meio do caminho, porque a história vai ficando muito absurda. Eles viam essa simplicidade na lista que a Sister Hong exigia para que eles fossem até a casa dela iniciar esse lance aí que eu vou descrever do pé à cabeça o que acontecia, hein? Então a lista de exigência dela para um encontro era a seguinte: chegou, tira a roupa, depois higieniza as partes íntimas. Esse vídeo aqui, ela tá reclamando pro garoto que tá fedido, aí ele cheira tal, manda o garoto limpar e ainda faz uma careta no final. Olha só, vai menina! Não pode tocar no cabelo dela nem no rosto. Tem que ficar em cima de um tapetinho, no lugar que ela mostrar lá do quarto dela. Vai nhanhar com ela em pé e tem que levar para ela um alimento da semana, que podia ser fruta, que nos vídeos a gente percebeu que ela também aceitava seda, óleo, minis eletrodomésticos e leite. Eu assisti, e aí eu tô falando assim, ó, gente, de 10 vídeos que eu vi, vamos dizer assim. Eu assisti e eu percebi que a Sister Hong realmente exigia tudo isso, só que ela não exigia o principal, que era a proteção. E lá, não só na China, mas na Coreia também, os homens têm, não estou falando todos, mas existe aí uma quantidade bem grande, tem uma aversão de usar a proteção, de encapar o hashi. Então, pelos, vamos dizer assim, 10 vídeos que eu vi, um tava usando a proteção. O resto foi tudo no pelo. Um país conservador, com tanta coisa reprimida dentro, vocês imaginem, do nada, o cara tá online e encontrar uma casadinha que através de uma frutinha ou alimento que você levar, ela vai deixar você fazer a festa com ela. Por que não, não é mesmo? E agora que eu vou descrever para vocês como que era todo esse lance no quartinho que ela morava, ele, né, tô falando ela o tempo inteiro, mas vocês estão entendendo que é o homem que se veste de mulher, o chinês. Eu vou descrever e eu quero que vocês reflitam comigo se algum desses homens realmente foram enganados. Porque tudo que rola dentro daquele quartinho, na minha concepção, e quero que vocês pensem também aí, no meu entendimento, dava pra ver que era um homem. Eles chegam já com a sacolinha, todos sem graça. Esse ser tá com a cara branca, de batom vermelho, com uma saia até o pé. E esse ser pega um chinelinho, que é um chinelinho rosa, coloca perto do tapetinho onde eles têm que ficar, ali do meio do quarto, e já pede para eles tirarem o sapato e enfiar, todos enfiam o pé no mesmo chinelinho rosa. Tá aí pra você, só aqui no canal Leca Rocha, com exclusividade, a cena que eu descrevi pra vocês.
Fico chocado, assim, esse chinelo, quantos caras não enfiaram o pé aí no chinelinho, né? E eles vão aceitando, assim, todas as ordens dela, sem pestanejar. E ele faz uma delicadeza, assim, parece que é uma coisa de higiene do outro mundo. Mas o quartinho tem um aspecto, assim, que talvez não seja um cheiro tão... Eu vou deixar aí pra vocês verem. Depois que eles colocam o chinelinho, aí coloca lá, ela vê, né, se é uma fruta, se é uma coisa que ela, né, coloca na mesa. E aí já se começa a tirar tudo e ir pro vamos ver. O homem tira, ela não, ela só levanta a saia. Ela realmente fica numa posição que ela só dá atrás, né? Porque ela não tem nada na frente. Ela fica lá numa posição que eu até entendo que um cara emocionado não pudesse ver. Mas vamos pensar aqui que, gente, a gente tem o furico logo embaixo, vai ganhar. Vai dar pra você ver que tem umas boninhas. Não é mesmo? E os caras, eles têm um certo estranhamento, mas a gente percebe que eles estranham e continuam a situação. Um dos mais expostos que eu vi, que ele... Calma, deixa eu explicar. E aí ele tá lá igual na operação cachorrinho com ela, ele para, vai pra cama dela, começa a bater a beringuela e a Sister Hong começa a passar a língua naquelas partes, nas partes que a gente sabe que o homem não deixa, que é as partes de trás, né? Que quem é hétero, às vezes, a maioria das vezes, né, acha que é melhor não tocar ali. Pois é, ela vai ali e é aí que esse homem e muitos outros vão à loucura. Eles chegam no auge com ela ali, entendeu? E outra coisa, no meio de tudo isso, ele também deita no chão e a Sister Hong, ela senta, ela vai em cima dele. Não tem como esse homem não sentir, não ver, não perceber. Fora que alguns, ela levanta a saia, mesmo com a roupa íntima dela, ela coloca a cara deles ali. Como que eles não sentiram o volume em nenhum momento e não viram nada em nenhum momento? E no fim, ela mama, ela sai, ela quer acabar até concluir tudo, tá? Até a hora do leite condensado ela tá lá. E aí, do nada, veio o leite condensado. Sister Hong, aí ela vai pra pia, que é onde tá a câmera gravando tudo, porque além disso, já vou explicar pra quê. E ela posiciona eles, tá? Pra que fique bonitinho lá, pra todo mundo ver. Aí ela cospe ali, lava, o cara coloca a roupa e acabou aí a situação. Em todos os vídeos que eu vi, existem momentos que não tem como. Com o contato, eles vão entender que aquilo não é uma mulher, tá? Porque não é uma coisa que ela fica parada e eles só vão lá, não. Tem toda uma movimentação por cima, por baixo, por lado, tá? O que faz a gente pensar que esses homens, eles são o quê? Tem algumas alternativas para esses homens enganados e eles não foram enganados nessa parte, e sim outra parte que eu já vou explicar. E aí a gente tá falando de depoimentos, tá? Os que realmente no vídeo não sabiam que era homem, mas quando chegou lá, se surpreenderam positivamente. Ah, eu tô aqui? Curiosidade? Vamos lá. Outros que acham que mesmo se ele é o ativo da situação, e ele fez lá uma vez, ele continua sendo hétero e continua sendo homem. Muitos sim que são bi ou que gostam de homem, mas que lá na China é tudo muito escondido e muito conservador, não tem essa oportunidade sempre, e ali viu a chance de ser feliz. Tem, é homem que não sabia de nada mesmo depois do ato. E tem muitos que voltaram, entendeu? Foram 3, 4, várias vezes. E alguns vieram com a desculpa de que, eu fui a primeira vez, eu não entendi, eu estranhei, parecia que era homem, aí eu voltei pra confirmar. Outra coisa muito comentada também nessa situação, eu acho que vou até deixar um print de um comentário aqui, são as pessoas que assistiram os vídeos, né, falando, nossa, assim, agradecendo por ser brasileira, a maioria das mulheres agradecendo por serem brasileiras, porque muitos dos instrumentos ali dos chineses eram, assim, tinha gente que realmente era um dedo,
o outro era uma salsicha de frango. Tinha, né, aqueles formatos, aqueles tamanhos, aquelas finuras, aquelas coisas que a maioria das pessoas não estavam acostumadas, nem sabiam que existia. Esse que a Sister, ela não era essa pessoa humilde que estava fazendo tudo em troca de Na verdade, ele estava gravando, como eu contei pra vocês, e esse conteúdo era jogado numa plataforma e compartilhado em grupos de pessoas que assinavam e que pagavam mais ou menos R$ 116, tô já falando em reais aqui pra vocês entenderem, por mês, para assistir esse tipo de conteúdo. Então, todos esses homens, eles foram expostos da pior forma possível, gente. Tem um que ele fica amarrado, porque ele gosta, né, daquelas coisas, e ela lá atacando tudo e dançando. E ela é um personagem, gente, é um personagem, uma coisa assim. Eu vou deixar algumas partes aqui para vocês verem o grau, que assim, para mim parece um mundo paralelo a situação. Aí, né, ela com as peças do cara enquanto ele tá no banheiro, depois começa uma dança de ninfa, né? Curtindo a saia e um momento de felicidade que eu fiquei assim, gente, sério, não sei descrever tudo que eu vi. Queria muito colocar aqui, mas o YouTube não autoriza, né? Tem um que passa a mão no rosto dela, vê que é a mão no rosto dele, vê que é maquiagem e continua a situação. Ele distribuía esse conteúdo online, né, dos vídeos, das cenas e tudo. Isso acaba sendo distribuído, as pessoas acabam multiplicando quem assiste, deixa de assistir, e isso é proibido lá na China. Então, por isso que a história toda veio à tona. E sim, nessa parte eles estão sendo enganados, né? Não se pode expor do jeito que foi, na situação que foi, uma pessoa fazendo todas as barbaridades que eles estavam fazendo entre quatro paredes. Muitos são casados, são noivos, rolou uma outra movimentação, né, das esposas ou futuras esposas desses caras. Primeiro que, como que foram descobertos, né? As pessoas olhavam, mas esse não é não sei quem, porque rolou como se fosse um cardápio, assim, mostrando a foto de todo mundo, né? Que eu não vou colocar aqui, porque é a identidade dos caras e por isso vai ser tudo bem cortado aqui, porque eu não quero problema com ninguém. Mas as mulheres que estavam sendo traídas, então, começaram a ligar para esses caras, fazer uma chamada de vídeo, gravar esses caras chorando, pedindo desculpa, tudo, e expor eles nessa situação em uma plataforma muito famosa também lá da China. Vou deixar uma partezinha aqui do coitado chorando para a noiva e ela expondo tudo na internet. Então, meio que elas estavam tristes e tal, mas também estavam se vingando deles dessa forma, né? Expostos duas vezes, né? No momento lá do tcheco-tcheco e no momento chorando, pedindo desculpa depois de tudo que aconteceu. Outra movimentação que rolou foi sobre que, como foram muitos, né? Tem gente que fala que foi 100, foi 200, cada um fala um número. Acontece que se corre o risco e começaram a falar de que 11 desses caras pegaram, né, aquele vírus que vocês já sabem, né, HIV. E aí, então, a China abriu para que todos que participaram disso fizessem testes, né, para saber se pegaram algum tipo de doença dela e de outros. Não se é confirmado se esses homens pegaram mesmo esse tipo de vírus ou não, mas está rolando um boato aí. Através desses exames vai ficar também fácil de descobrir se isso é verdade ou não. Então, além, né, os crimes, o que é considerado crime lá na China, essa questão de expor a pessoa a esses vídeos e lucrar com isso, né, sem ninguém tá sabendo, e de se passar doenças. Imagina essas esposas, essas companheiras desses caras, como é que estão agora. Todas as mulheres, então, isso é uma vergonha gigante lá na China, né? Então todas elas largaram dos caras e fizeram esse tipo de vingança que eu contei pra vocês. E algumas famílias que também descobriram os filhos nessa situação, deserdaram, jogaram pra fora de casa e acabou aqui. É que o padrão desses homens, e aí eu digo fisicamente, é um padrão muito alto, tá? Então são homens fortes, com um rosto muito bonito. O instrumento
Às vezes uma coisa deplorável. A maioria uma coisa bem deplorável. Mas são homens de dorama, entendeu? Perfil dorama. Que as meninas aqui ficam desejando igual doidas. E que, sim, chinesas, ou no caso, se fossem coreanas, estão trabalhando um padrão físico absurdo para conquistar esses caras. Enquanto eles escolhem se relacionar com a sister, que online mesmo, você já vê que tem alguma coisa bem estranha. Vou mostrar aqui para vocês a foto de como ela ajoelhada, o rosto, pegando na parte de tomar um leitinho, para vocês entenderem se tem se em algum momento dá para entender que isso é uma mulher. O que mais esperar dessa história depois desse print? A sister, ela já foi presa dia 6 de julho, ou por aí, tá? Essa história só veio pro Brasil agora. E ela vai pegar, no máximo, 2 anos de prisão, o que eu acho muito pouco, por todo o rebuliço, né, que tiveram esses caras aí sendo expostos dessa forma. E também pela transmissão aí de doença que deve ter chegado com certeza nas parceiras. Falaram o quanto ele conseguiu, gente, eu fico falando ele ou ela, ele conseguiu lucrar com isso, mas parece que foi uma quantia significativa. Ele tinha o objetivo de ficar famoso? Conseguiu, tá? Porque lá na China e agora aqui no Brasil, tá uma divulgação total e até às vezes para um lado positivo, para vocês terem ideia. Eles estão vendendo o look da Sister Hong, tá? A sainha, a máscara, não falei pra vocês, né? Ela ficava o tempo inteiro de máscara. Só os olhinhos, que são mais amendoados, é que ficavam de fora. Então tem a máscara, a peruca, a saia longa. Todo o look dela tá sendo vendido até como fantasia. E também existe hashtags, várias coisas que eles estão divulgando lá. E de uma forma engraçada, né? Como fantasia. A exigência para se ter uma mulher é muito grande, né? O padrão físico. Mas, no caso da Sister Hong, nada foi exigido. Você tem uma movimentação aí, né? De pessoas comentando o quanto que homens gostam de homens. Dos vídeos que eu vi, nenhum saiu correndo, percebeu e saiu correndo, tá? Todos ficaram até o fim e voltaram várias vezes. Eu não sei, falaram que teve gente que percebeu e saiu. Eu não assisti nenhum vídeo. Vocês gostam dessa forma de conteúdo aqui no canal? Não vou abandonar as histórias, tá, gente? É só um jeito de inovar aqui, de trazer notícias da mídia também. Deixem nos comentários. E eu quero muito a reflexão de vocês sobre até onde esses homens sabiam que era um homem, até onde esses homens acreditaram que era uma mulher, em que momento eles descobriram e continuaram na situação e por que homens que já tinham as suas parceiras, mulheres de verdade, com traços bonitos, todas que eu vi são meninas maravilhosas, bonecas de porcelana e trocaram por um boneco de, né, vamos o quê? Não sei o que eu vou falar aqui para não ofender ninguém. Mas é assustador. A minha reflexão que fica aqui é até onde a curiosidade, o desejo reprimido pode levar uma pessoa. A gente só descobriu aqui porque tinham câmeras, né? Então vocês imaginem o que não rola por aí nesse mundão que não é gravado. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.